Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre os recursos em espécie e começar aí pelo recurso mais comum que nós temos na Justiça do Trabalho, que é o recurso ordinário. Esse recurso ele está previsto lá no artigo 895 da CLT e ele trata basicamente de quando uma parte ou as partes não estão satisfeitas com a sentença, com uma decisão definitiva ou terminativa do juízo, ou até mesmo com uma decisão de um desembargador do TRT. Sim, eu posso também ingressar com recurso ordinário diretamente no TRT. Antes da gente entrar no recurso ordinário a fundo, é importante que vocês saibam aí desde já que o recurso ordinário ele vai ser interposto no juiz que proferiu a decisão guerreada, tá? No caso, se for uma sentença e eu não estiver satisfeito com a sentença, eu vou interpor esse recurso no juízo que deu essa sentença, pedindo para que esse juízo envie as razões para o juízo posterior, para o juízo ad quem, ou seja, para o TRT, tá? Então seria basicamente isso aí. Eu vou interpor o recurso no juízo ACO, no juízo que proferiu a sentença, pedindo para que ele envie as razões para o juízo ad quem. Entendido essa parte, vamos agora ao que diz o artigo 895. Cabe o recurso ordinário das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Bom, pessoal, daí nós já podemos ver uma coisa. O prazo do recurso ordinário ele é de 8 dias e o prazo para apresentar suas contrarrazões também vai ser de 8 dias. Então, saiu uma decisão, não fiquei satisfeito com aquela decisão, com aquela sentença, eu vou interpor o recurso ordinário. Para isso, após a intimação da sentença, eu vou ter um prazo de 8 dias para interpor. Agora, um detalhezinho. Bom, diferentemente da esfera penal, o recurso ordinário, quando eu for interpor, eu já tenho que apresentar as razões anexas. Olha que interessante. Lá na esfera penal, eu posso, primeiro, interpor o recurso e pedir o prazo aí de 8 dias para juntar as razões. Então, eu tenho um prazo de 5 dias para interpor o recurso e 8 dias para juntar as razões. No processo trabalhista, não. No processo trabalhista, tem 8 dias para interpor apresentando as razões. E depois, posteriormente, 8 dias para recorrer, 8 dias para apresentar as contrarrazões desse recurso. Ah, professor, mas eu esqueci esse negócio de sentença definitiva, sentença terminativa. Me relembra aí. Bom, pessoal, a sentença definitiva é aquela que tem a resolução do mérito. É aquele que o mérito vai ser apreciado. E a terminativa, ela não tem essa resolução. Beleza? Só para esclarecer. É importante que seja dito que no processo do trabalho, interposto o recurso ordinário, cabe sim um juízo de retratação. Interpus o meu recurso ordinário, o juiz ele tem 5 dias para verificar, para se retratar no processo. Se ele se retratar, o processo acaba ali, pronto, nem chega a subir. Se ele não se retratar, ele vai conhecer do recurso ou não, ele vai verificar os pressupostos, né? E depois, posteriormente, ele vai subir esse recurso para a instância superior. Vamos voltar um pouquinho nas aulas anteriores, só para relembrar a vocês que das decisões interlocutórias não cabe nenhum tipo de recurso, não cabe recurso, a não ser que, aí vem as exceções,
Aí vem as hipóteses em que cabe o recurso ordinário. A primeira delas, quando o juiz declara incompetência absoluta. E a segunda possibilidade, também muito comum, é na questão da incompetência territorial. Então, existem essas duas hipóteses em que pode haver, sim, recurso ordinário das decisões interlocutórias. Fora isso, dificilmente vai haver esse tipo de decisão, vai haver esse tipo de recurso ordinário. Ah, professor, mas a linha B do artigo 895 fala que pode caber recurso ordinário de origem das decisões do TRT. Não entendi, não é só no primeiro grau? Não. Vou dar um exemplo para vocês. A ação rescisória é uma ação onde eu vou interpor diretamente no TRT. É ali que eu vou interpor uma ação rescisória. Se a decisão não for satisfatória a mim, eu posso ingressar com recurso ordinário diretamente no TRT, mesmo que a decisão tenha sido do TRT. Então, olha que interessante. O recurso ordinário cabe tanto no juízo, Mas olha só que interessante. O recurso ordinário, ele cabe tanto no juízo de primeiro grau, lá das varas do trabalho, quanto também nas ações originárias do TRT, daquelas ações que já nascem no TRT, como é o exemplo da ação rescisória. Professor, teve uma vez que você falou em um tal de alçada. O que é isso? Bom, pessoal, nos dissídios de alçada, que são aquelas que o valor da causa não ultrapassa 2 salários mínimos, não cabe recurso ordinário. Não cabe recurso ordinário. Essas decisões, elas são irrecorríveis. A única possibilidade de recurso nos dissídios de alçada, aqueles de até 2 salários mínimos, é quando a sentença ela ofende a Constituição. Aí eu vou ingressar com um recurso extraordinário no STF por descumprimento, por desrespeito à Constituição. Então, nos dissídios de alçada, as decisões elas são irrecorríveis, salvo ofensa à Constituição. E no rito sumaríssimo, como é que funciona? Bom, o rito sumaríssimo ele tem uma particularidade. Vamos ver aí o parágrafo 1º do artigo 895 para ver essas particularidades. Nas reclamações sujeitos ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberar um prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta de julgamento sem revisor. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário parecer com registro na certidão. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turma, poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, por ser um rito mais célere, de até 40 salários mínimos, ele tem um procedimento diferenciado, ele vai ser julgado mais rápido. Vide ali o inciso 2, onde, uma vez interposto esse recurso ordinário, com prazo de 8 dias também, a secretaria do juiz ela vai ter até 10 dias já para mandar para o TRT para ser julgado. E lá no TRT, o integrante do Ministério Público vai ter acesso a esse processo e ele vai poder se manifestar lá, sem a necessidade de revisor. Esse processo não tem necessidade de um revisor, então é uma tramitação bem mais rápida. Essa também é uma das vantagens do rito sumaríssimo.
Ah, professor, mas qual que é o rito normal do recurso ordinário? Vamos ver então no procedimento ordinário. Primeira coisa, interposto o recurso ordinário no prazo de 8 dias, o juiz que proferiu a sentença ou a decisão guerreada, ele vai aí verificar se estão presentes os pressupostos recursais, que é aquela adequação, preparo, legitimidade, tudo mais. Se tiver presente isso tudo, o juiz ele vai conhecer o recurso ordinário e vai intimar a parte contrária a apresentar as suas contrarrazões também em até 8 dias. Detalhe: as contrarrazões não são obrigatórias. Se o juiz deu 8 dias para você apresentar as contrarrazões, você não apresentou, o recurso ordinário ele vai subir para o TRT sem contrarrazões, tá? Então, contrarrazões não é obrigatório. É sempre recomendável que nós apresentemos nossa defesa do recurso ordinário, para a gente se defender, para a gente apresentar os nossos motivos de que a decisão não pode ser modificada aos desembargadores. Se você deixar sem subir, só vai vir aí um recurso atacando e a gente sem defesa. Então é importante que se apresente as contrarrazões do recurso ordinário, mas não são obrigatórias. Bom, feito isso, verificados os pressupostos de admissibilidade, verificado a interposição a apresentação das contrarrazões, o que esse juízo vai fazer? Ele vai remeter esse processo ao segundo grau, ao TRT. E aí, no TRT, primeira coisa, vai passar para um novo juízo de admissibilidade, que nós vimos aí anteriormente. E esse novo juízo de admissibilidade, ele vai verificar novamente os pressupostos e se ele entender que não estão presentes todos os pressupostos, ele não vai conhecer do recurso. O recurso ele nem vai ser julgado. Ele não vai ser conhecido. Ah, mas lá no juízo o ACOR reconheceu. Tudo bem, na vara do trabalho é uma coisa, no TRT é outra. Passa por um outro juízo de admissibilidade. Por isso que tem que ser feito os dois juízos de admissibilidade, tanto no primeiro grau quanto também no segundo. Verificado se estão presentes todos os pressupostos, vai ser designado um relator para esse processo e ele vai ser colocado em pauta em uma das turmas recursais. O artigo 940 do CPC, ele vai falar sobre o pedido de vistas dos autos. O que é o pedido de vistas? É quando o relator ou um dos juízes que irão julgar aquele recurso, ele não se sentir apto a julgar por desconhecer alguma parte do recurso ou por querer estudar mais o recurso. Então ele pode pedir aí vistas do processo por um prazo de 10 dias. Passado esse prazo, o relator ele vai colocar novamente em pauta para julgamento esse recurso. Agora, se o juiz que pediu vistas não devolverem até 10 dias, esses autos eles vão ser solicitados por meio de diário oficial e esse juiz ele vai ser substituído no processo. Isso na teoria, tá, pessoal? Deveria acontecer. Infelizmente, existe aí processos, existe pedido de vistas de 1 mês, 2 meses. Infelizmente, isso é a prática. Por quê? Porque esse prazo ele é impróprio. Apesar de estar na CLT que o juiz tem prazo de 10 dias para entregar os processos do pedido de vistas, dificilmente vai acontecer alguma punição, alguma coisa se ele não entregar. Existem também as situações da decisão monocrática, quando o recurso ele vai ser julgado pelo desembargador sem a necessidade de ir para as turmas. E onde que está esse tipo de decisão monocrática? Está lá no artigo 932, inciso 2 do CPC, que fala que quando o recurso é inadmissível
ou está prejudicado, ou não foi fundamentado com base na decisão do juízo, ele pode ser julgado sim monocraticamente. Eu já estava esquecendo de falar para vocês a matéria que pode ser atacada no recurso ordinário. Toda matéria, toda sentença pode ser atacada, tanto matéria de fato quanto matéria de direito. Diferentemente do recurso de revista, que nós vamos ver posteriormente, no recurso ordinário eu posso atacar toda a sentença, matéria de fato e matéria de direito. Então, pessoal, fazendo um resuminho rápido dessa aula, nós vimos sobre recurso ordinário. Ele é interposto no prazo de 8 dias das decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho ou das decisões definitivas ou terminativas de decisões originárias do Tribunal Regional, ok? O prazo para interposição é 8 dias, o prazo para contrarrazoar também é 8 dias, não é obrigatório contrarrazões, porém é altamente recomendável. E o processo regular do recurso ordinário, no procedimento ordinário, que é o mais comum, é interposto o recurso ordinário no prazo de 8 dias, vou ter aí o primeiro juízo de admissibilidade, que vai verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade desse recurso, lembrando sempre que pode haver juízo de retratação em até 5 dias. Verificados os pressupostos processuais, se tiver tudo ok, o juiz conhece do recurso e intima a parte a apresentar as contrarrazões, lembrando que as contrarrazões não são obrigatórias, sempre vou destacar isso. Se os pressupostos de admissibilidade não estão presentes, o juiz não conhece do recurso e ele acaba ali. Apresentando ou não as contrarrazões, esse processo ele vai subir até o TRT e ali vai ser feito o segundo juízo de admissibilidade. Estando tudo ok, vai para o relator avaliar, para o relator averiguar esse recurso para poder tomar uma decisão factível e aí vai colocar esse julgamento para a turma recursal, para eles poderem chegar a uma decisão da turma recursal. Lembrando ainda que existe a possibilidade de decisões monocráticas, que nós já vimos, e também existe a possibilidade do pedido de vista. Beleza, pessoal? Terminamos aí? Foi rapidinho mesmo, é só para a gente falar sobre os recursos ordinários e aí na próxima aula nós vamos falar sobre os embargos de declaração. Não esqueçam, pessoal, de dar aquele joinha e também de se inscrever no canal. Vocês não estão se inscrevendo, eu estou de olho. Um abraço e tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem, a gente se fala. Um abraço, tchau.